mais direcionado ao docente e ao discente do que ao técnico administrativo. Tenho 32 anos de universidade, trabalho na Secretaria do curso de Direito e estou como suplente no Conselho Universitário, juntamente com Hélio, Gabriel, Daniel e tantos outros que também vieram do movimento docente. Mas queria fazer esse registro, nem ia falar, mas isso estava um pouco me incomodando e talvez seja entendido por uma questão corporativa, mas não é. Eu tenho, dos meus 32 anos de universidade, 25 anos na militância do movimento sindical e social dessa universidade. Desde a década de 80, entre 81 e desde 82, época da ditadura e de tantos outros movimentos de rompimento que muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. E costumo dizer sempre que nós precisamos ser deseducados para educar. Traduzindo, nós temos que ser, às vezes, muitas vezes, de forma grosseira para romper uma estrutura. Somos vistos como não tem educação, mas é com essa nossa falta de educação que a gente consegue romper muito do que tem, ou já rompemos muito do que tivemos na sociedade e ainda temos que romper. Esse núcleo de desenvolvimento estruturante, para mim, não deveria existir, porque nunca propõe um núcleo de desenvolvimento estudantil para discutir a estrutura da universidade. A gente poderia fazer um trocadilho com esse nome. Por que que nunca vem por aquele que, como lembrou o Ademir hoje de manhã, historicamente, foram os agentes transformadores lá no início das universidades, que foram os dirigentes, que eram os estudantes, eram os reitores das universidades. Quando fiz um curso de capacitação, o ano passado, tinha um exercício, uma oficina no curso de capacitação, e eu fiz uma proposta numa árvore dentro da universidade, onde a forma de administrar a universidade deveria ser sempre uma coordenação acadêmica e uma coordenação administrativa. Nunca ninguém num poder inferior ao outro, porque o administrativo teria o seu papel administrativo acadêmico e a direção administrativa teria que ter a parte administrativa vinculado acadêmica ao administrativo, fazer a ponte, sabe? Trabalhar nesse sentido assim, administrativo acadêmico, acadêmico administrativo, para que as coisas estivessem interagindo com o reflexo para a educação e para a transformação da sociedade. Sempre pensando que numa universidade nós não devemos estar aqui aprendendo e ponto final. Nós temos que estar aprendendo e questionando. Um aluno, quando recebe o seu diploma, ele tem que, na hora do ato de receber esse seu diploma, ele não tem que dizer, estou pronto e acabado. Eu estou querendo sempre questionar. Então, a universidade não forma profissionais questionadores. Ele forma profissionais com ponto final, achando que terminam a sua graduação e que aquilo ali é fato consumado e que o professor ou o profissional que está lhe orientando é o que sabe mais que ele, e não é. O papel do educador, daquele educador que eu considero como fundamental, é aquele que faz com que o aluno saia sempre com um questionamento. Sempre tem que ter um ponto de interrogação sobre a resposta daquela interrogação e da outra e da outra. Essa, para mim, é a universidade que discute e que provoca uma sociedade que quer sempre melhorar e desenvolver cada vez mais. E na época que eu propus isso, acharam uma forma absurda, porque não pode ser assim, não se pode quebrar o que já está aí colocado. E quero deixar uma proposta, não na questão de formalizar para institucionalizar e amortecer. E, quando for discutido o calendário nessa universidade, vou propor da mesma forma que no calendário do ano que vem tenhamos uma semana de discussão e de avaliação do trabalho técnico-administrativo acadêmico dessa universidade, porque não se tem espaço para discutir o nosso desenvolvimento profissional dessa universidade, da sua qualificação, no perfil do trabalhador que está entrando, naquele que está entrando e faz outro concurso e sai. A universidade está tendo um quebra geral, porque nós, os trabalhadores de 1980, que entramos em 1980, até 2015 estaremos potencialmente no seu idade e tempo de serviço fora dessa universidade. Vai ser uma quebra geral, e há um grande percentual desses 1.000 trabalhadores novos que entraram depois de 2008,
de entrando e saindo da universidade porque estão com outras perspectivas, fazem concurso aqui salário de nível médio é baixo, lá fora às vezes é um pouquinho maior, enfim. A universidade está passando por uma modificação muito acentuada em vários perfis. E aí, mas essa questão do técnico vai para o calendário da universidade ano que vem, e gostaria de deixar como sugestão para estudar que também no calendário da universidade fosse incluído um dia sem aula, mas como atividade de toda a comunidade, um dia para avaliar os cursos nessa universidade. Colocar no calendário acadêmico um dia no primeiro semestre, um dia no segundo semestre, para que os cursos, nos seus centros de ensino, enfim, depois tem que discutir uma metodologia, né, escolher uma didática razoável, para que essa universidade ferva e que esse núcleo que foi construído até a partir desse momento, que isso é histórico na universidade, que isso tenha frutos também numa situação formal. E se a gente quer dar continuidade na discussão dessa avaliação, que já seja um início, essa discussão no calendário acadêmico da universidade, que daí a gente tem um dia específico, exclusivo, porque a universidade se movimente e discuta outras formas de avaliação, ou melhore aquelas que já estão aí. Eu gosto muito sempre de romper as coisas embora trabalhe num curso bem conservador, mas também lá, assim como disse o menino do CCA, o Fábio, né? Fábio, lá no direito do meu, o pessoal já me conhece, não tem problema também. Romper com isso que está aí. Nós temos que melhorar cada vez mais e a gente só melhora rompendo. E, às vezes, dói para alguém, geralmente é quem faz a crítica, geralmente é quem assume as suas posições, mas eu acho que esse é o ônus, mas é um bônus também, porque a gente faz parte das transformações e não diz amém para tudo que está aí, falando religiosamente bem, assim, né? Professor Ademir, agora, gostaria de lembrar a todos, então, do certificado. Quem ainda não pegou o certificado, a Luísa está ali na porta, ela pode estar entregando para vocês os certificados, e quem não retirou, pode retirar posteriormente na Prograde. Obrigado. Eu não sei se eu estou, como a gente diz em inglês, né, longe disso, né, saving the best for last, né? Mas eu primeiro queria fazer uma fala ao final, assim, enquanto também da organização desse evento, né? Primeiro, eu quero cumprimentar e agradecer a coragem da nossa pró-reitora de graduação, professora Roselane, né, que nos propôs constituir esse grupo, né? Esse grupo de trabalho que a gente rala pra caramba mesmo, a gente rala e briga e discute, ela sabe que eu sou brigão, né? Então quero cumprimentá-la, porque se a gente não tiver atores institucionais que realmente puxem a bandeira, né, nós não vamos caminhar, né? Temos 50 e tantos anos de UFSC aí, né, em que a gente sabe o pé em que as coisas estão. Então, como eu sempre digo, né, para todo mundo, né, Rose, coragem, e aqui fica o meu cumprimento, e eu acho que cabe essa deferência a você que nos puxou para esse grupo, tá? Quero cumprimentar também aos meus colegas todos, né? Renê, Renato, Luísa, ao Igor, né? Porque depois desse dia aqui, que eu até nas nossas reuniões, né, relutei que acontecesse agora, né? Assim, porque estamos fazendo tudo a toque de caixa, com muita rapidez, né? Mas depois da qualidade do que eu ouvi aqui, dos depoimentos, eu estou muito feliz, tá? E a gente quer trabalhar para a felicidade de nós todos, né? Eu quero agradecer também a todos os docentes, aos STAs, né, aos TAIs, né, a todo mundo que veio aqui. E quero dizer o seguinte, eu quero ser movido por uma fala da Ana Carolina, do Centro de Artes, que falou hoje aqui, né, com toda a sensibilidade e a estética que é própria deles, né? E ela lançou uma pergunta que para mim é fundamental, né, no início da fala dela. Para que serve a universidade? Né? Toda instituição social tem uma finalidade social, né? E é isso que nos diferencia das outras instituições, das igrejas, dos sindicatos, né? Nós, como escola, né, estou falando de escola lato sensu, nós temos uma finalidade social. Qual é a nossa finalidade social? Formativa, educativa, né? Formar, educar o ser humano.
E formando aos outros, nós formamos a nós mesmos. Tá? E se a gente pretende fazer formação, pretende educar, pretende que a educação aconteça, ela é um processo que requer preparo, planejamento, execução e avaliação. Então, eu queria dizer aqui que a avaliação é absolutamente necessária na universidade. E a gente peca sempre mais na nossa finalidade social quando nós nos alijamos do ato de avaliar. O ser humano é, por natureza, um ser que julga, que avalia. E a avaliação tem sempre emissão de juízos de realidade, eu não tenho RU para comer, e ela tem juízos de valor também. Eu não sou respeitado na minha condição de aluno, por exemplo. Então, eu vejo que aqui a gente hoje reuniu indicadores fantásticos. Eu fiquei, assim, maravilhado de ouvir a primeira mesa, em que, inclusive, eu estava coordenando. A segunda, eu peço desculpas, a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu tinha algumas outras coisas para fazer lá no SED, mas ouvi alguns dos depoimentos, por isso está gravado, e eu sei que muita qualidade houve aqui também. Então, eu só queria dizer assim, coragem para nós todos, a caminhada é longa, e eu vou me permitir de novo citar o Drummond, naquele trecho de um poema dele que eu creio que é fundamental. A gente precisa sentar e estar juntos, porque há sempre uma franja de vida quando se sentam 2 homens, um homem e o seu contrário, uma mulher e seu pé. Obrigado a todos. Se não temos mais inscrições, obrigado, professor Ademir. Então, em nome do grupo de trabalho, eu agradeço também a todos e todas pela participação. Vamos dar continuidade no mês de novembro, no final de novembro, com mais uma etapa. Isso vai se estender ainda até o próximo ano. E muito obrigado por vocês terem vindo e pelos depoimentos dessa última mesa também aqui, de todos vocês. Foi bastante rico, foi bastante interessante também. E nos vemos, então, em fim de novembro. Obrigado.